Estamos chegando na terceira parte dessa série no livro. Abra o texto, nós vamos ler inicialmente de 1 a 4, Tiago 2, de 1 a 4. No último sermão nós falamos reagindo bem diante da palavra de Deus, falamos da importância de cultivar uma vida equilibrada, viver de forma santa, deixar de ser apenas ouvinte e realizar um exame pessoal. Nós falamos nos versos últimos do capítulo 1. Hoje nós estamos falando sobre convivendo bem com outras pessoas. Convivendo bem com outras pessoas. Vamos ler, acompanhem na sua Bíblia, estou lendo na NVI, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Olhe só que texto fantástico da palavra de Deus. Nós devemos lembrar que Tiago, irmão do Senhor, autor dessa carta, escreve para judeus convertidos que estão espalhados, portanto, fora do ambiente de Jerusalém. Nós estamos pensando aqui no início, já que essa carta é a primeira carta do Novo Testamento, considerando tudo que nós já falamos, uma carta aí de 45 a 50 depois de Cristo, o primeiro século, 45 a 50, então, possivelmente, como muitos estudiosos dizem, a primeira carta do Novo Testamento, para cristãos novos que saíram do judaísmo com ideias judaicas, com muitas coisas ainda impregnadas em seu coração e que, como vimos no capítulo 1, estão vivendo provações terríveis. Provações. O tema de hoje fala de convivência, por isso é um tema muito oportuno para nós. A Bíblia é fantástica, ela fala tudo que a gente precisa, é só você prestar atenção. Nós nascemos para conviver com outras pessoas. Geralmente, quando a pessoa vive de uma forma radicalizada, não querendo conviver com ninguém, há algum tipo de problema que precisa ser verificado. Porque nós precisamos de outras pessoas em todos os níveis, nascemos para isso, para conviver. Por isso que Deus chamou um povo, uma comunidade. Ele chamou essa comunidade de igreja. Por isso que no céu nós teremos a família de Deus celebrando a Deus no céu, muitas pessoas, muitos salvos. Crescemos com outras pessoas, mas nesse processo, muitas vezes, da convivência, nós temos algumas dificuldades pelo nosso estilo de vida, dificuldades pela nossa família, dificuldades por aquilo que nós impregnamos em nossa mente, e muitas vezes na relação com o outro ou com os outros, nós sofremos. Mas a proposta bíblica, sobretudo, meus irmãos, no Novo Testamento, é de vivermos juntos com outras pessoas que também creem em Jesus. A proposta é de vivermos juntos como povo de Deus. E esse texto vai falar para a gente como que a gente pode conviver bem com outras pessoas, considerando o contexto inicial, o contexto daquela época, e a pergunta que nós precisamos responder, se a gente quer viver bem, a gente pode dizer que conviver bem, quando você convive bem com o outro, não importa o outro, você sempre vai glorificar a Deus. Você está glorificando a Deus em suas relações, isso é importante. Então a pergunta, como conviver bem com outras pessoas? Nós temos 3 respostas nesse texto. Para conviver bem com outras pessoas, você precisa agir sem discriminação, é o que o texto diz. O verso 1 vai nos colocar isso. O texto vai falar sobre esse assunto, que é um assunto da pós-modernidade, do nosso mundo. O verso 1 diz, olha só aí: meus irmãos, como crentes. Então Tiago diz, olha,
vou partir da ideia que nós somos de Jesus. Como crentes, em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, só aparece essa expressão aqui em toda a Bíblia, no Novo Testamento, falando de Jesus no Novo Testamento. Como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Olha só, na igreja a gente aprende isso, e nós não podemos esquecer disso. A Nova Versão Transformadora diz assim: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Tiago, diante daqueles irmãos que estão vivendo lutas espalhados, ele percebe algumas coisas que precisam ser tratadas, e esse é o assunto que está sendo tratado aqui. Eles precisavam aprender algumas coisas, as regras da convivência, partindo da visão que aqueles irmãos são crentes em Jesus. Isso é importante. Agora, o termo que aparece aqui na sua Bíblia, há várias expressões, diferença, acepção, do versículo 1, literalmente significa receber o rosto. A ideia do texto aqui, receber o rosto, é fazer julgamentos ou estabelecer diferenças baseadas em considerações externas, como a pessoa se apresenta. Olha só que legal, legal para entender, não para viver o que a denúncia que Tiago está falando aqui. A pessoa podia tratar a outra pela aparência física, pelo status social ou pela raça, uma coisa muito atual hoje, quando se fala tanto em preconceito, quando se combate tanto o preconceito. Olha só que a Bíblia fala, e já falava 2000 anos atrás. Então a ideia aqui de acepção ou discriminação, a ideia original é receber o rosto, quer dizer, como você vê a pessoa. Alguém pode tratar a outra, e certamente estava acontecendo a partir do que ela via, do que ela enxergava no outro. Por isso, Tiago diz no verso 1 assim: meus irmãos, como crentes, vamos pensar esse assunto como crentes. Se você quer pensar de outra maneira, aí você pode pensar, mas ele está partindo do pressuposto que ele está falando para discípulos. O verso 2 continua, ele dá um exemplo. Vamos ilustrar isso, ele diz: suponham que na reunião de vocês, a expressão aqui é uma sinagoga, talvez alguns crentes ainda conviviam nas sinagogas, ou numa reunião a partir dessa ideia de sinagoga como uma assembleia, reunião de crentes, entre um homem com um anel de ouro, que era um típico quadro daquele tempo. Um homem importante usava um anel. Nós olhamos hoje, às vezes as pessoas gostam de usar anéis também nos dias de hoje. Olha só, um homem entra com um anel de ouro, e não é um anel simples, um anel de ouro, e roupas finas. E também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, quer dizer, um homem rico com um anel de ouro e o outro com roupas velhas, e não só velhas, mas roupas sujas. Se vocês derem atenção ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, o verso 4 termina dizendo: não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ele já está denunciando, está ilustrando essa questão. Então, o que Tiago está falando aqui, ele está chamando aqueles irmãos a uma coerência da vida espiritual. A gente sempre fala aqui que a gente tem que entender o Evangelho, a partir dele nós devemos viver. Isso é coerência. O que Tiago está chamando os irmãos a essa coerência, a uma valorização do outro, não pelo que ele tem, mas valorizar a pessoa que é alvo da graça e da misericórdia de Deus. Então ele lança essa referência, e o texto é enfático quando ele diz, antes do exemplo, que ele fala a irmãos crentes no glorioso Senhor Jesus Cristo: não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade, verso 1. Então nós podemos dizer, meus irmãos, aqui, que o texto mostra que nós não podemos favorecer ou menosprezar uma pessoa por causa da sua aparência, ou como ela está vestida.
Nós não podemos favorecer ou menosprezar uma pessoa por causa da sua posição social. Nós não podemos favorecer ou menosprezar uma pessoa por causa da sua formação acadêmica. Ele tem muitos títulos, nós reconhecemos. Se a pessoa for uma pessoa simples, intelectualmente, nós vamos tratar de outra maneira, bem como o mundo faz hoje, mas nós, como crentes, devemos atentar para isso, para nós não seguirmos esse exemplo. Nós não podemos favorecer ou menosprezar uma pessoa por causa da sua raça. E não é só cor de pele. Às vezes as pessoas são discriminadas pelo país que elas nasceram. Nós devemos entender isso, a palavra de Deus está dizendo isso. E Tiago fala como um judeu convertido, como uma coluna da igreja, um homem importante, irmãos do Senhor Jesus, fala a judeus que estavam fora do ambiente judaico, que estavam sofrendo pressões. Por isso, meus irmãos, no verso 4, se alguém age com uma pessoa com uma boa aparência de um jeito e com outra pessoa simples de outro jeito, há aqui a denúncia no verso 4, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Por isso, se a gente quer conviver bem, partindo do pressuposto que nós somos discípulos de Cristo e membros da família de Deus, nós não podemos agir com discriminação. Nós temos que ver o outro como uma pessoa que é alvo da graça de Deus, como nós já fomos. E nós não podemos fazer acepção de pessoas, como o texto diz no original. Há um fato muito conhecido no Antigo Testamento, que você, que é bom de Bíblia, já conheceu, já leu, quando Samuel, ele é mandado à casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel. Ele vai à casa de Jessé, Jessé tem 8 filhos, 7 filhos exemplares, bonitos, fortes, os mais velhos, guerreiros já. E quando chega lá na casa de Jessé, 1 Samuel capítulo 17, 16 fala toda a história, 17 também, Jessé apresenta a Samuel todos os seus filhos, que ele achava que seria o rei, dentro de uma visão humana. Depois de apresentar os 7, Samuel pergunta, não tem mais outro filho aí, mais alguém, não é? O verso diz aí, ele diz, não, há um garoto lá fora, cuidando das coisas lá fora. O texto diz, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, porque é isso que ele estava vendo depois que ele colocou os pés na casa de Jessé. Não considere isso. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aquele garoto ainda que foi escolhido, é trazido e Deus diz, é esse. Se torna um grande rei de Israel, que governa por 40 anos. Olha só, para mostrar como que são as coisas do Senhor e quais os critérios nós devemos usar nas relações interpessoais, se somos discípulos de Jesus. Amém, irmãos? As pessoas não são destacadas, não devem ser destacadas porque elas têm, pelo que elas usam, ou pelo carro, ou pela roupa. Isso é típico da sociedade de hoje, mas nós devemos cuidar para não cairmos nesse erro. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, note bem, Gálatas 3, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu nem grego, ou gentio, algumas traduções, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então o Novo Testamento sempre coloca todo mundo no mesmo nível, servos de Deus, desempenhando papéis diferentes, mas servos de Cristo, debaixo do amor de Deus. Então o texto nos mostra aqui nesse texto diferenças, mas que não devem nos separar, porque estamos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então a questão trazida por Tiago é não fazer acepção de pessoas. Agir dessa forma, com discriminação, sempre vai levar a pessoa a fazer uma escolha errada. Se é esse o padrão, a escolha vai ser errada, vai envolver razões inapropriadas e vai contrariar o Evangelho, porque Jesus nunca fez isso. Ele falava com o pobre, ele falava com o rico,
Ele falou com Zaqueu, o chefe do cobrador de impostos. Ele falava com o leproso ou com o leproso, com a multidão. Então nós devemos seguir esse padrão. William Barclay diz nesse texto: bem faremos em ter em conta que tanto lisonjear o povo como adular o tirano é fazer acepção de pessoas. Nós devemos tratar todos da mesma maneira. E o texto prossegue, versos 5, 6 e 7, olhe só aí. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Temos que entender bem isso aí, não é? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, contexto de opressão? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Alguns dizem o nome invocado no batismo, ou o nome que a pessoa traz, o nome de Jesus. Mas olha só que legal, a mensagem, a paráfrase, só para ilustrar, diz assim: escutem, vocês não sabem que Deus não é como nós? Olha só, Ele escolhe gente desprezada pelo mundo, é interessante isso, para serem primeiros cidadãos do reino, com plenos direitos e privilégios. O reino foi prometido a todos que amam a Deus. Como podem menosprezar esses mesmos cidadãos? Não são os grandes e poderosos que exploram vocês nos tribunais? Não são eles que difamam nosso novo nome de batismo? Ele diz cristão, né? Nós trazemos o nome de Cristo. É interessante percebermos isso aqui. Nós não podemos apressadamente dizer que Deus só escolheu o pobre e não escolheu o rico, que ser pobre é como fosse uma praga ou ser rico é inadequado. Não isso. Só a pobreza involuntária que é um pecado, quando a pessoa é forçada a viver viver na pobreza. Ao contrário, cada um pode trabalhar, crescer, e não há nenhum erro nisso se a pessoa faz isso de forma honesta. A ideia aqui, meus irmãos, é que muitos dos crentes que Tiago está escrevendo estavam sendo oprimidos por gente rica. Essas pessoas, para não conceder certos direitos a estes pobres, os levavam aos tribunais. Eles sofriam com isso, além de perseguição religiosa, essa opressão também desses homens. Já que ele lançou esse exemplo de se um rico entra em sua reunião, você está dando mais valor a esse de que uma pessoa comum, não sabendo que muitas dessas pessoas que vocês estão agindo para privilegiar são pessoas que oprimem, está tudo errado. Por isso aqui na paráfrase começa dizendo: vocês não sabem que Deus não é como nós. O texto está mostrando como Deus vê as pessoas, como Deus vê as pessoas pobres, já que em grande parte nesse contexto dos cristãos são pobres, que estão vivendo lutas e que estão arrastados aos tribunais pelos ricos. O capítulo 5 vai estender esse assunto, lá na frente nós vamos falar mais. Então, o que a gente aprende aqui, o que Tiago está mostrando, que nós devemos atentar como nós estamos lidando com as pessoas, para não agir com discriminação, levando em consideração esse contexto todo, para termos uma boa convivência como servos de Deus, não olharmos as pessoas como o mundo com seus conceitos olha, mas olharmos como Deus vê. Porque aquele rico, ele pode ser pobre de alma e miserável também, como nós temos muitas pessoas. O pobre também pode ser miserável, além de economicamente e espiritualmente. O texto está mostrando que Deus não faz acepção de pessoas e nós não devemos fazer, e nós devemos estar atentos a isso. As pessoas, crentes ou não devem ser avaliadas, essa ideia, pelos cristãos de acordo com o padrão humano, mas como, partindo do verso 1, como crentes amados. Amém, irmãos? Segundo, para conviver bem com outras pessoas, você precisa fugir daquela obediência seletiva. Obediência seletiva é o que o texto vai mostrar para a gente. Eu não posso agir com discriminação, nem viver obedecendo da forma que eu quero, é o que o texto diz. Olha só o que diz o texto a partir do verso 8 ao 11.
Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, olha só, está tocando uma coisa importante, fruto da visão dele, de Jesus e da sua experiência. Lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Quer dizer, o padrão nosso é a lei do reino, é amar o próximo como a si mesmo. Jesus disse isso, inclusive. Mas ele diz no 9: mas se tratarem os outros com parcialidade, o assunto é esse, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Esse texto é muito do contexto da época, daqueles judeus que conhecem a lei. Então é a linguagem que Tiago está falando e eles estão entendendo. E ele continua, verso 10: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. 11: pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Olha só que interessante. O que Tiago está dizendo é o seguinte: nós devemos obedecer. Você pode se vangloriar que não é um assassino, mas se você está fazendo discriminação, você não está amando. E nós estamos debaixo agora da lei do amor. A expressão na NVI é a lei do reino. Lei do reino. Quando nós falamos que para boa convivência eu não posso obedecer do jeito que eu quero, eu chamei de obediência seletiva, porque de repente uma pessoa, hoje nós estamos vivendo muito isso na igreja de hoje, as pessoas dizem assim: eu não vejo erro nisso aqui, eu posso agir dessa maneira. Elas vão escolhendo, não a partir da palavra de Deus, mas elas dão o tom a partir do que elas acham. Ela diz: isso aqui é pecado, eu não quero realmente fazer, isso eu acho que não é legal, mas isso aqui eu não acho nada demais, eu faço. E às vezes os padrões são equivocados, é obediência seletiva, e às vezes as pessoas elegem uma coisa mais importante do que a outra. Por exemplo, problemas sexuais é muito grave, mas ser fofoqueiro não é tão grave. Entendeu o mistério aqui, meus irmãos? Não pode ser assim, eu tenho que entender a lei do reino. Se eu amo, eu não mato. Se eu amo, eu não falo mal. Então ele diz aqui, vocês devem obedecer a lei do reino encontrada na Escritura. No meu novo livro, Comunidade dos Construtores, tem uma personagem chamada Boateira. Depois ela se converte. Mas ela traz tantos problemas na comunidade dos construtores, porque nós não fomos levantados para isso. Nós fomos levantados para sermos bênçãos na vida dos outros. Então eu tenho que olhar o conjunto da obra. Se falar mal das pessoas, isso é grave também. Eu não posso obedecer de forma seletiva. Aqueles irmãos do contexto judaico tinham muito em mente os mandamentos de Deus, principalmente os 10 mandamentos. E Tiago está levantando esse assunto. Olha, vocês têm que estar ligados, vocês devem estar ligados à lei do reino, entendendo o conjunto da obra. E ele fala de parcialidade como um assunto importante a ser tratado. Não só isso eu não faço, eu não mato ninguém, mas de repente você pode estar matando alguém com a sua língua. E eu tenho que entender o conjunto da obra. Eu tenho que entender ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu não posso obedecer de forma seletiva, e isso é grave. O que muitas vezes a gente vê as pessoas falando, elas mesmas elegem aquilo que elas vão obedecer e aquilo que elas vão rejeitar. Mas a partir de que padrão? De que padrão é o que Tiago está falando aqui? Quando ele fala de lei do reino, não é para encurtar o negócio. Muitas pessoas pensam errado. Eu estou debaixo do evangelho, da lei do reino, amplia a obediência. Não diminui a obediência porque eu estou debaixo da graça de Deus. A pessoa não está entendendo nem o amor de Deus, nem a graça de Deus. O próprio Tiago já nos falou: livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Capítulo 1, verso 21. Amplia. Então não posso ser seletivo, porque, verso 1, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Então daí a gente pode tirar 3 lições e observações sérias. Obediência seletiva significa desobediência. Porque quando eu vou eleger o que eu obedeço ou o que eu não obedeço, eu vou cair em algum erro.
Por isso eu tenho que estar atento à palavra de Deus. Quando a pessoa segue o seu próprio padrão, ela é que escolhe. Não é assim que a Bíblia diz. Segundo, obediência seletiva revela ausência de maturidade, aquele comportamento infantilizado, a pessoa não está crescendo. Porque ela está com esse pensamento ainda, ela diz o que pode obedecer ou não, o evangelho que ela mais gosta, como fosse uma música que ela mais gosta, eu gosto mais dessa canção. Não é assim em termos de obediência. Terceiro, meus irmãos, obediência seletiva compromete o seu crescimento espiritual, porque você não está fazendo a vontade de Deus na sua integralidade. Você está escolhendo o que você vai obedecer, o que você vai viver, porque se a gente escolhe algumas coisas da Bíblia, a gente acaba não vivendo o Evangelho dentro da proposta do reino de Deus. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Ele diz isso. Aquele que me ama será amado por meu Pai, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, todos. É claro, nós vamos ter dificuldades, mas a proposta é de obediência. Eu não posso escolher alguma coisa. Por isso nós temos no verso 8, capítulo 2, se de fato vocês obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura. A gente parte sempre da lei do reino, dos valores do reino de Deus. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então eu não vou obedecer de forma seletiva, eu vou obedecer integralmente a palavra de Deus. Pelo menos eu vou aceitar o desafio. Nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades. A nossa fragilidade é grande, a gente está sempre lutando com isso. Mas nós vamos insistir. Eu quero obedecer a tua palavra, Senhor. Esse é o caminho. Para você conviver bem, você tem que obedecer a Deus. Amém? Terceiro, para conviver bem com outras pessoas, você precisa também estabelecer os princípios do Evangelho em seus relacionamentos. Qualquer tipo de relacionamento, conjugal, com os filhos, com os irmãos, no trabalho, se você estabelece os princípios do Evangelho, você vai sempre caminhar bem. E às vezes vai provocar alguma situação ruim para os outros, que não querem viver o Evangelho, mas você tem que estabelecer os princípios do Evangelho nas suas relações. Verso 12 e 13 termina o texto proposto de hoje, o primeiro texto diz, olha, veja bem: fale e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Ele falou da lei do reino, agora ele fala da lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Olha só, coisas importantes aqui. Novamente o 13, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha só, aí a gente entende um pouquinho mais na nova tradução da linguagem de hoje. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Olha só. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Olha quanto é importante. Ele está partindo daquela discriminação, ele está falando das relações, de como a gente vê o outro, como a gente lida com o outro, como nós estamos lidando com o outro. E aqui a gente entende, no final do verso 3, as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Por isso a gente entende na tradução da NVI que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é interessante. Então a gente tem essa ideia que na relação para a gente conviver com outras pessoas, todas as vezes que a gente estabelece os princípios do Evangelho nos relacionamentos, a gente vai bem. Porque nós estamos vivendo e agindo, falando e vivendo pela lei da liberdade. Nós estabelecemos os princípios do Evangelho. Às vezes as pessoas querem viver com as outras dentro daquilo que elas acham, ou dentro dos princípios da sociedade caída, aí não dá. Eu tenho que trazer os princípios do Evangelho. E aí o seguidor de Cristo está sendo regido pela força interior que o texto mostra, que é a lei do amor. Ele é movido pela lei do amor, não por regras, já que aqueles crentes
recém-saídos da lei, daquela visão farisaica que estavam acostumados, até oprimidos pela lei. Olha só, eles são crentes novos, judeus convertidos, e agora eles estão sendo confrontados a entenderem a lei que deve reger a vida deles. Eles devem falar e agir pela lei da liberdade. Significa estar alinhado com os princípios do Evangelho, a lei do amor, não através de regras e regulamentos. Amém, irmãos? Então, a pergunta aqui: qual lei governa a sua vida? Quais são os princípios que estão norteando a sua existência? Quais são os valores que guiam a sua vida quando você lida com outras pessoas? Se os valores, os princípios forem o que nós vemos nesse mundo, nós mesmo como cristãos ou chamados discípulos podemos agir com discriminação. Essa é a ideia que a gente conclui aqui. Mas se a lei do amor, a lei do reino prevalece, eu estou caminhando bem. Então, para viver bem com outras pessoas, primeiro é agir sem discriminação. Segundo, fugir da obediência seletiva. Você não vai escolher o que você vai obedecer. Você tem que ter uma visão do todo. O amor vai implicar numa abrangência, não uma limitação. Aumenta o entendimento da graça de Deus sobre a minha vida, a minha relação com Jesus. E eu então estabeleço os princípios do Evangelho em meus relacionamentos. Aí eu posso conviver bem. Note bem que é uma comunidade nova de convertidos e que ouvem essa exortação de Tiago. Por isso, meus irmãos, pense bem em como você está se relacionando com outras pessoas. Verifique o ensino ministrado por Tiago aqui, se ele faz sentido, se ele fala ao seu coração, alguma coisa precisa ser ajeitada na sua vida, em sua vida, e você deve então assumir esse compromisso de andar na palavra, em obediência e conviver com outras pessoas para a glória de Deus, sendo bênção na vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.